por justiça, eu fiz uma provocação barata, rasa e que eu não concordo. Eu só estou alertando para uma situação. O Kudê, eu faria a troca, eu estou apaixonado pelo Gumalo e acho que a temporada do Bustos não é uma temporada ok, não é uma temporada condizente, assim como a do Vitão não é o que eles nos mostraram no ano passado. E eu admito que a minha comparação foi rasa e barata. Porém, meu momento quase torcedor aqui. Se fosse o Renato, nós estaríamos dizendo que era porque é bruxinho do homem. Como é o Kudê, a gente faz. Não entro nessa aí. Depende se o bruxo, como tu que defendeu, tu que botou a questão do bruxo, tu que trouxe esse advento aí. Raso e barato. Se o bruxo tá jogando bem, deixa de ser bruxo. Deixa de ser uma opção. O JB, Passa a ser uma opção. JB, não tem problema ser bruxo. Tu veio para os donos da bola porque era bruxo do Meneghetti. Continuou porque tu é bom. Continuou porque tu é bom. Essa parte eu não sabia, Ribeiro Neto. Vamos voltar pro futebol. Me ajuda, Baldasso. Vamos voltar pro futebol. Vamos manter o foco. Vamos lá, Ribeiro. Sabe que quando a gente olha para esse jogo, a gente pensa que nós vamos ter um grande tabuleiro de xadrez, né? Um duelo tático. O Fernando Diniz, com o seu jeito muito peculiar de jogar, saidinha de trás e tal, muito ofensivo. Saidinha de trás. Saidinha de trás e tal, lá perto do goleiro e tal. E o Kudê, que estabelece uma equipe ofensiva com base na transição. O time do Kudê é ofensivo, mas ele é ofensivo com base na transição. Ou seja, ele joga marcando para surpreender o adversário. Então, estabelecido isso, eu tenho algumas dúvidas, porque se diz lá no Rio de Janeiro também que o Fluminense pode abdicar do Marcelo lá atrás esquerdo. Mas aí bota ele no meio. Ou, então, abdicar do Kennedy ao lado do Cano para colocar o Alexander, que era lateral, mas é volante e reforçaria o setor de meio campo. O que me surpreenderia, porque o Fernando Diniz é um cara muito convicto. Ele foi jogar lá no Paraguai com o mesmo time parceiro que jogou no Maracanã. Era sempre igual. Entendeu? Então, eu acho que o Fluminense vai do mesmo jeitinho, né? Bem ofensivo, e o Inter vai ganhar exatamente nesse setor que está vulnerável no Fluminense, o meio-campo. Vamos colocar o Daniel Oliveira, que está lá no Rio de Janeiro, junto com o Lucas Dias, para nos trazer também o seu primeiro ambiental aí do que ele está vendo no Rio de Janeiro. Tudo bem, Daniel Oliveira? Boa tarde. Tudo bem, bom dia a todos. Aqui no Rio de Janeiro, junto com o Lucas Dias, eu estou na expectativa. O Ribeiro fica demais com uma questão que eu considero muito importante, que é a do ambiente, né? O Ribeiro sempre diz, e o ambiente? Eu acho que é um ambiente de estudo, né? Essa é a minha expectativa com a chegada da delegação do Internacional aqui no Rio de Janeiro amanhã. A gente está sentindo o Rio de Janeiro que ainda está respirando o fato do Flamengo ter perdido a Copa do Brasil para o São Paulo, inclusive novos protestos devem acontecer no Ninho do Urubu, enfim, a bronca da torcida realmente é muito grande. Mas o Fluminense está meio fora desse ambiente. Tem um detalhe muito importante, até que chegasse a levantar na atualidade da primeira edição, Meneghetti, que é o seguinte, né? A rivalidade. E a rivalidade deixa, de certa forma, o Fluminense mais leve para esse jogo contra o Internacional. Em contrapartida, o Fluminense pode agravar a crise que já existe pelo lado do Flamengo. Claro que isso é muito do extra-campo, mas às vezes dentro de campo a gente sabe que esse tipo de situação acaba interferindo. Está mandando uma série de mistérios aí, não se tem acesso aos treinamentos, enfim, né, tá as 7 chaves aí, como a gente costuma dizer, o Fluminense para esse jogo primeiro aí da semifinal contra o Internacional. Um duelo que é tido como, até de certa forma, equilibrado. O Internacional é muito respeitado aqui no Rio de Janeiro, pelo que ele construiu nessa etapa eliminatória da Libertadores da América, e isso acaba sendo um componente também que aumenta a responsabilidade do Fluminense no primeiro jogo, nesse jogo no Rio de Janeiro, porque se entende há muitas dificuldades para o Fluminense jogar no Beira-Rio, Meneghetti. Agora, nessa chegada no Rio de Janeiro aí, nessas horas aí, Daniel Oliveira, tá vendo muita pressão pro lado do Flamengo? Isso tu acha que tá deixando o torcedor do Fluminense mais leve, mais faceiro para a Libertadores? Eu acho que é por aí, né, Meneghetti? Aquilo que eu falava dessa questão da rivalidade, né? E os relatos realmente é um clima muito tenso entre os torcedores do Flamengo, principalmente aqueles que se mobilizam, que protestam. A gente sabe como é que essa coisa funciona. Às vezes até é o mesmo grupo, mas ele vem mais forte justamente no dia de hoje. Claro que vai ter desdobramentos ao longo da tarde, tem que saber como é que vai ficar a situação do Sampaoli, e parece que
quanto mais se demora ao tomar uma decisão, um pronunciamento oficial, pior fica. Parece que o torcedor vai se mobilizando para protestar. E realmente, pelo lado do Flamengo, é uma tensão muito grande aqui no Rio de Janeiro, Meneghete. Valeu, Daniel. Grande abraço, bom trabalho para a Rádio Bandeirantes, você e o Lucas Dias, ao longo de segunda, terça e quarta-feira. Um abraço, Daniel.